Quer ser ator o tempo todo ou foi para cá? Não sabia, não. A minha mãe era atriz, era sim, mas atriz lá do interior, né? Sei eu hoje que ela era uma boa atriz, mas foi uma vocação que se frustrou, que não os cumpriu. Mas ela foi atriz em Minas ou São Paulo? Em Minas, no interior, em elencos itinerantes, meio circo, um negócio que eles chamavam pavilhão. Era muito bonito. Então foi dela que você herdou, tem uma né? historiazinha também que eu gosto de contar. Porque nesse mês, estava comemorando o início da guerra, né, ou o fim da guerra. Eu estava trabalhando numa cidade chamada Bebedouro. A minha mãe estava trabalhando, fazendo uma peça do Juraci Camargo, que é Maria Cachucha, que é um grande personagem. E a minha mãe era uma histriona, né? E ela trabalhando, e eu na coxia, fazendo uma assistência para ela. Eu tinha 14 anos, quando acabou a guerra. Aí eu estava lá assistindo e ela trabalhando, assim, de repente o público começou a se dispersar. Sabe, conversar, bater papo. E ela, como todo histrião, ela se perdeu um pouco. O que é isso? O público não está atento a mim, encostou assim na coxia, aquelas bambolinas, né? Encostou e disse, menino. Então era esse. Eu era um sapo adorando uma estrela, né? E ela disse, vai ver o que está acontecendo. Vai ver. Eu saí lá fora, tinha acabado a guerra. Eu voltei e falei, mãe, ela falou, o quê? Acabou a guerra. O quê? Acabou a guerra. Você não imagina o que é acabar a guerra. Para nós que assistimos isso, a guerra e o seu fim, era uma coisa fantástica. Extraordinária. Mãe, acabou a guerra. Morreram 50 milhões. Acabou. Ela fez assim. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E começou a declamar. De um povo, o heróico brado retumbante. E o povo começou a cantar. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Cara, ela construiu um momento de teatro tão único, tão grande, que aquele momento coagulou dentro de mim. E me trouxe até aqui para conversar com você. Que maravilha. A atriz Ana Rosa Gung Galego nasceu em 18 de junho de 1942, filha dos artistas circenses Jorge Galego e Eudamar Pimenta Galego. Desde criança fazia parte das peças e pantominas encenadas pela família no Circo Novo Horizonte. O circo pertencia ao seu avô materno, Juvenal Pimenta. Aos 2 anos já participava de números de dança, contorcionismo e malabarismo. Aos 9 estreou como trapezista e equilibrista. No final dos anos de 1950, apresentava-se como bailarina nos números de teatro de revista da companhia Circo Real, fundada e dirigida pelo comediante Dedé Santana, seu marido na época. Foi uma coisa muito interessante. Eu encontrei com o Ismael Fernandes, que é um jornalista já falecido, que foi quem escreveu a história da telenovela, né? E o Ismael, eu estava ensaiando uma peça, As Lobas, aqui no Rio de Janeiro, e o Ismael cruzou comigo e me contou que estava com o livro e falou assim, você sabe que eu vim fazer o programa da Leda Nagli? E ela me perguntou se eu tive curiosidade de saber quem o ator ou a atriz que tinha feito mais novelas. E eu falei, eu tive sim, porque pesquisando tudo, imagina, ele separou, né, tudo, ele foi você. Eu falei, interessante. Ele disse, por que você não manda isso para o Guinness Book? Manda o teu material. Eu falei, vou pensar. Aí cheguei em casa, comentei com o meu pessoal, mas falei, mandar para o Guinness a troco de quê, né? Sei lá que eu fiz mais novela que todo mundo, isso não vai levar a nada. Mas depois de um tempo, a minha filha, que faleceu, a Aninha, na época, a Ana falou assim, agora também, mãe, por que não mandar? Já que foi você. E eu sempre fui muito organizada. E aí eu entrei em contato com o Guinness. Eles mandam que a gente comprove isso com notas de jornal, né? 3 pessoas idôneas que trabalharam com você na época têm que atestar. Na época, as minhas testemunhas foram Guarnieri, a Ivani Ribeiro e outro que eu não me lembro qual foi, outro colega também. E você tem que mandar isso tudo comprovado, porque se você não tem isso, imagina que mico, né? Eles botam lá e vem outro e comprova que estava errado, né? Então, eu tinha isso tudo, liguei para lá, mandei, e aí foi em 2007. Minha filha até já tinha falecido, ela não chegou a ver. Mas aí eu entrei na edição de 2007, depois em 2008,
como a atriz que mais fez novelas. Janaúba, norte das Minas Gerais, quase divisa com a Bahia. Então, com os meus 9 anos de idade, 8 anos, eu comecei a trabalhar em circo e fazia também cinema de guerrilha. Fazia com a Super 8. Eu me lembro que eu comprei uma Super 8 e nós realizávamos filmes. Depois a gente mandava revelar em São Paulo e não tinha, era mudo, então a gente dublava aquilo depois, era maravilhoso. Domingos Monteiro Filho nasceu em 26 de fevereiro de 1962 em São Paulo e faleceu em 15 de setembro de 2016 em Canindé de São Francisco, em Sergipe. Na Escola de Circo Picadeiro conheceu Fernando Sampaio, que juntos formaram dupla de palhaços, onde levaram as suas entradas, reprises e outros números circenses. Em 1997 criaram o grupo La Mínima, com o espetáculo La Mínima Companhia de Balé, baseada no humor físico e as clássicas paródias acrobáticas. Desde então, o Circo e Arte do Palhaço de Picadeiro conduz o trabalho da dupla em espetáculos como A la Carte 2001, espetáculo sem fala, supervisionado por Leris Colombaione e roteiro de Paulo Rogério Lopes, Piratas do Tietê, o filme de 2003, adaptada exclusivamente para o teatro por Laerte. A Noite dos Palhaços Mudos de 2008, dada em história de quadrinho de Laerte, dirigido por Álvaro Assad, Médico e os Monstros de 2008, adaptação de Mário Viana e direção de Fernando Neves, Adi Variati de 2010, espetáculo de rua sobre a supervisão de Antônio Nóbrega e Rosane Almeida, Mistério Bufô de 2012 de Dario Fo, direção de Neide Veneziano e o recente Pagliatti, 2018, dirigido por Chico Pelúcio e escrito por Luiz Alberto de Abreu. A companhia possui também ampla trajetória em festivais de teatro e circo nacionais e internacionais, como o Festival de Curitiba, Mostra Oficial de 2000, 23º Festival Mundial de Circo de Deima, em Paris 2012, Teatralha Madrid 2002, 21º Festival Internacional de Teatro AMIL, a FITAN Chile 2004, FestCloud de Brasília 2006, 2009, 2011, 2013 e 2015, entre outros. Dentre os principais prêmios recebidos pelo La Mínima estão Prêmio Shell de Teatro São Paulo, Melhor Ator 2008 para Domingos Montanher de Fernando Sampaio, Prêmio de Melhor Espetáculo de Sala Convencional e Melhor Elenco através do Prêmio Cooperativo Paulista de Teatro 2008, todos com o espetáculo A Noite dos Palhaços Mudos. 2 Apeca, Melhor Espetáculo Infanto-Juvenil por Piratas do Tietê, o filme, e Melhor Espetáculo com Técnica Circense por A la Carte, Prêmio Coca-Cola Fenza na categoria especial pela valorização de números circenses de humor físico de 2007, por Reprise e tantos outros, em seus 20 anos de formação. Domingos e Fernando são também os fundadores do Circo Zane, coletivo de artistas que buscam revitalizar a importância da arte circense e dos circos de pequeno e médio porte na vida cultural das cidades. O que foi? Me desequilibrei? Acho que alguém disse aí na plateia que eu me desequilibrei. Não, eu não me desequilibrei. Não, gente, eu tava brincando. Eu não me desequilibro nunca. Eu brinco todas as noites com equilíbrio, porque eu sou de circo. É sempre assim, eu sempre entro no picadeiro, brincando, abrindo uma porta que dá para o infinito, iluminado por milhões de candelabros. Eu brinco. Eu sou palhaço. Eu brinco, eu danço, eu ondulo, eu brinco com as crianças. Eu quebro meu coração em direção ao risco. Porque eu sou de circo. Eu brinco com a vertiginosa audácia do trapézio. E lá no alto, no topo da lona, no meio de um salto mortal, eu sou capaz de roubar um holofote. Porque eu sou de circo. Eu sento num cavalo como quem senta numa poltrona. Eu ando na corda como quem anda numa avenida. Eu ando de bicicleta sem guidão.
sem assento, sem pedal, sem roda. E com as mãos, eu dinamizo 17 laranjas de tal forma que elas mais parecem estrelas iluminando o firmamento. Porque eu sou de circo. Não, eu não me desequilibro. A alegria me alarga. E eu vou do mineral a Deus. Como pode alguém achar que eu me desequilibro? Minha vida começou aqui, nesse picadeiro. E aqui, ela não vai terminar nunca. Porque ela é maior do que eu. Só não é maior que o meu circo. Emílio Siqueira nasceu em 27 de junho de 1947, em Minas Gerais, na cidade de Carangola. Em 1979, criou e dirigiu o projeto do Circo Teatro Livre da Bahia. Circo com 1.200 lugares para apresentações circenses de repertório teatral. Este, o mais importante trabalho, foi o espetáculo Almanaque do Teatro Livre, para 1981. Esse projeto vem também acompanhado da criação de uma casa de cultura em Salvador. Oficinas, cursos, seminários, 3 anos Bem-vindo manteve mais este vitorioso projeto. Foi fundador e presidente da Associação Profissional dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões da Bahia. Mais tarde, o Sindicato dos Artistas, Decano-Geral da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT, e tantos outros projetos voltados ao segmento. 51 anos de carreira. Que loucura. De carreira mesmo, carreira correndo, fugindo da polícia. O Bem-vindo foi o ator número 1, não foi? Eu sou o ator. Eu sou o registro profissional número 1 da Folha 1, do livro 1. Do Brasil, o primeiro ator a receber. Olha que loucura. É, porque... Na frente de Bibi Ferreira, na frente da... nego pensa que o primeiro ator, o número 1 é Procópio. Não, nós não éramos registrados. Não tinha lei que regulamentava a profissão de artista e técnico de teatro, de artes cênicas. Então, a Lélia Abramo em São Paulo, a Wanda Lacerda no Rio e eu pela Bahia, nós 3 movimentamos a categoria depois de muita luta que já vinha sendo travada e regulamentamos. Criamos a lei 6533, que regulamenta a profissão de artista, e por causa disso, mesmo em se tratando do tempo da ditadura, que o movimento sindical era reprimido e nós éramos sindicalistas, a ditadura teve que nos dar a cada um de nós o registro número 1 da Folha 1, do livro 1. Como as duas, Papai do Céu já chamou, e eu ando embaixo de Marquise para São Pedro não me pegar... Por via das dúvidas, né? É. Só sobrou eu, então eu sou o número 1 da Folha 1, do livro 1. Mas como é ser ator naquela época, você não era reconhecido? Você... Não, ser ator naquela época, você tinha de fazer uma ficha na Polícia Federal, fazia fila. Uma vez por ano você tinha que ir na Polícia Federal, entrava na mesma fila que as prostitutas, nada contra elas, cada um trabalha no que pode trabalhar para sobreviver, não é? Não roubando como a gente vê por aí tanto roubo. Como os filhos da fazem, aí sim. Exato, elas pariram muito filho da que acabaram roubando. Mas era a mesma fila. A diferença é que para elas perguntavam, tem doença venérea? Meu Deus. Abre aí pra gente ver, não sei o que e tal. Era uma psicologia, né? Era uma delicadeza. E a gente preenchia lá e recebia um cartãozinho assim azul com a foto da gente, que era o controle, não era para ser profissional, era o controle policial, porque a gente era considerado marginal. A gente era tão marginal, eu peguei isso na década de 60, em várias cidades que a gente chegava, a trupe, o grupo tinha que se apresentar na delegacia e dizer, chegamos, estamos hospedados no hotel tal. Mentira! O elenco chama-se tal, 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 porque se houvesse um roubo na cidade, um furto, um estupro, os primeiros suspeitos eram os artistas. Então a gente tinha primeiro que se apresentar ao delegado ou ao juiz. Isso que ano? 68, 66. Quer dizer, auge ali da ditadura. Auge da ditadura, ainda assim, independente da ditadura, muito antes disso já se fazia isso no Brasil. Mesmo antes de ditadura, isso não é uma questão com a ditadura. Não é questão da ditadura, não é questão. Com o país. A ditadura foi uma coisa horrorosa que piorou muito pra gente, foi terrível. Você foi perseguido?